noite a todos, na paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que estão hoje aqui para ouvir a ministração da Palavra de Deus. E todos aqueles que estão nos ouvindo através do YouTube, do Facebook, Instagram. Fique atento, tire um momento para estar recebendo de Deus, porque esse Deus é poderoso, Ele é o Deus de perto, Deus de longe. E é o Deus que uma palavra dita a seu tempo tem um valor enorme, traz uma mudança tremenda na vida. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que tu pede, daquilo que tu imagina. Então, você que está no teu lar, tira um tempo para ouvir essa ministração, que Deus com certeza vai falar contigo e haverá mudança no teu espírito, na tua vida, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E é nisso que eu creio. Quando nós ministramos a palavra do Senhor, nós somos apenas instrumento para liberar uma graça salvadora, uma graça que perdoa, uma graça que restaura. A palavra de Deus, ela é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que durante toda a semana se falou na célula. O pessoal que esteve na célula vai saber. Ela se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Eu vou falar na tradução King James, que é um pouquinho diferente da tradução que talvez alguns tenham, mas eu quero levar nessa direção que o Espírito está me tocando e Deus com certeza vai falar conosco, amém? Diz assim, ó, apresso-me em direção ao alvo, a fim de guardar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você repita assim, apresso-me em direção ao alvo. Algumas versões, digo, ela é um pouquinho diferente, né? Mas eu quero falar nessa versão, amém? É King James. Então diz assim, apresso-me em direção ao alvo, né? Nós temos que correr em direção ao alvo, tem uma meta. O reino de Deus, ele não é feito de qualquer maneira, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso ir na direção que eu acho. Hoje no mundo, há muitas pessoas confusas. O espírito que mais atua na terra hoje é o espírito da confusão. As pessoas, elas estão inertes, elas estão como anestesiadas, elas estão muitas vezes com um grande medo, porque elas não sabem mais em que direção tomar, por causa do espírito que vem numa forma de verdade, mas ele é um espírito para confundir, porque a única verdade absoluta, que não muda, passa céu, passa terra, ela permanece para todo sempre, é a palavra do Senhor. A glória, a vida do homem passa rapidamente como a flor, seca-se, morre, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Então, eu quero dizer que você pode confiar nesta palavra, porque a palavra de Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Mas a palavra de Deus, para aqueles que creem e recebem, ela traz uma mudança de vida. E nesta noite eu quero compartilhar. O mundo está numa confusão, sem saber que direção tomar. Porque alguém diz por lado A, lado B, e as pessoas muitas vezes, elas estão como cega, tateando, tentando achar um lugar para se escorar, e o caminho sempre é o desespero, o caminho sempre é a decepção, a tristeza, e elas não têm uma direção, alguém que aponte o caminho. Por isso que a palavra de Deus é como uma bússola, aquele que está perdido, aquele que está sem direção. E aqui o apóstolo escreve aos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, no 14, ele diz, eu apresso-me em direção ao alvo. Quando ele falou essa palavra, ele estava dizendo que nós não devemos estar olhando para as coisas que para trás ficaram, mas nós temos que seguir a direção que é Cristo. Ele é o nosso alvo, porque muitos ficam para trás, querido, olhando para trás, olhando
para as dificuldades, para os seus medos. Mas Deus, Ele deixou uma orientação. Apresso-me. Ele está dizendo assim que você precisa correr. É como alguém que queira alcançar um prêmio, né? Mas o lugar, a direção se chama Jesus. E quando Deus estabelece esse alvo, Ele está dizendo assim que Jesus Cristo, Ele é um modelo a ser seguido. Ele é um modelo infalível. Jesus Cristo, Ele cumpriu todas as etapas do reino. Ele nasceu, foi concebido pelo poder do Espírito. Ele nasceu na forma de homem, 100% homem, carne. Mas tudo que ele recebeu, toda a orientação que ele recebeu, ele não recebeu orientação de espíritos terrenos. Ele recebeu orientação do Espírito do Pai. A orientação do Senhor, ela veio do alto. Ele disse, tudo que o Pai me ensinou, eu estou compartilhando com vocês. E quando nós recebemos a palavra do Senhor, então nós temos agora uma direção a ser seguida. Por isso que o salmista, ele fala na sua palavra, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele está dizendo que se você está sem direção, existe uma palavra que te aponta, porque o próprio Jesus é que ilumina, porque Ele é a própria palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Mas eu quero dizer nesta noite, talvez você não saiba para que lado ir. Deus ele deixou um alvo para nós olhar e seguir os seus passos. Jesus é um modelo do sucesso. Jesus é a porta que você entra e tem saída. Há muitas direções que levam a portas que as pessoas entram e elas ficam presas e não conseguem ser libertas. A porta do medo, a porta dos vícios, a porta da opressão, depressão, da tristeza. Mas quando nós nos arrependemos e nós clamamos a Deus, invocamos o nome daquele que tem poder, e é o nome sobre todo nome, e esse nome se chama Jesus. Quando você invoca o nome de Jesus, num arrependimento sincero, então Deus abre a porta para que você entre para uma nova vida em Cristo Jesus. E tudo que ficou para trás, Deus não lembra mais, porque o sangue de Jesus tem poder para purificar de todo o pecado. Mas agora nós temos um alvo a prosseguir. E o nosso alvo é Cristo. Diga assim, o nosso alvo é Cristo. Jesus, ele veio trazer para nós, querido, vida. Vida em abundância. Por isso ele declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Há muitos caminhos para o homem que parecem caminhos direitos, mas são caminhos de morte. Caminhos que levam para uma direção, para uma decepção, para uma destruição. São caminhos de treva, mas o nosso alvo é Cristo. E Ele veio trazer vida e vida em abundância. O caminho do Senhor é um caminho de perfeição. E o vínculo da perfeição é o amor de Deus que é derramado em nossos corações, através do Espírito Santo, que habita no coração de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. E quando nós recebemos esta vida, querido, começa um processo de aperfeiçoamento. Para que você chegue até a estatura daquilo que nos é proposto, da vocação celestial. E o que é esta vocação? Deus deixou um modelo chamado Jesus.
Ele é a estatura, a medida que nós podemos alcançar. Então, nós não devemos ficar presos a coisas que entristecem ou nos paralisam. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, para esse Cristo maravilhoso. Porque se você olhar para o alvo e você seguir em frente, você não vai afundar. Você pode muitas vezes passar por grandes dificuldades, mas quando você levanta a tua mão e clama por este nome, e este nome se chama Jesus, e a mão dele está presente para te socorrer, e o seu ouvido está aberto para ouvir o clamor de todo o aflito. E todo aquele que vem a Deus, todo aquele que vem a Jesus Cristo, de maneira alguma ele é lançado fora. E a obra que ele inicia na tua vida, existe um propósito de crescer, de chegar à estatura de Jesus. Este é o objetivo, para que nós possamos levar a plenitude da perfeição de Deus. E a plenitude, ela está na pessoa de Jesus. Deus, ele fala para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós só podemos nos amoldar quando nós olhamos para o nosso alvo, que é Jesus. Ficar parecido com ele, porque o modelo de Deus se chama Jesus. Porque nós não podemos olhar para este mundo, para as direções que muito mundo aponta, nem nos conformar. Porque muitas coisas dizem que é certo, mas são erradas. E muitas coisas que dizem que é errada e são certas. Mas a verdade absoluta, ela está naquele que é o autor da verdade. Aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, querido, ele foi colocado para nós seguir. Por isso que o apóstolo diz: eu prossigo para o alvo, eu me apresso, porque Deus tem pressa, que nós deixamos de ser muitas vezes como meninos, mas que sejamos maduros em Cristo, começamos a crescer, começamos a ficar cada vez mais parecido com o Senhor, porque a única esperança, querido, para este mundo, a única direção, o único caminho, se chama Jesus. Não existe um caminho, existe o caminho. Quando eu digo existe um caminho, significa que pode ter várias opções. A única opção que Deus deixou para nós é a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse: eu sou o Verbo. E eu estava com Deus, eu era Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E que esta palavra, querido, ela habita em cada coração, em cada um que está nos ouvindo, com riquezas, que se esvaziou de si mesmo. E na forma de homem ele foi obediente até a morte, até a cruz. Diz que o inimigo olhou debaixo da sua língua e não tinha nenhum engano. Tudo que ele fez com excelência. Mas ele não fez de qualquer jeito. Ele tinha uma direção. Ele aprendeu com o Pai. E ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês abandonados. Eu enviarei o Espírito do Abba, o Espírito do Pai. E ele estará com vocês todos os dias, até a consumação do século.
Quer dizer, querido, que você nunca está sozinho. Mas você não pode olhar para trás. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a esquerda. Você precisa olhar para o alvo. Mas Paulo disse que não era o suficiente só olhar. Eu preciso me apressar. Eu preciso correr. No mundo, muitas vezes quem chega na frente é o que ganha a corrida. Que sai na frente, sai correndo é o que ganha. Mas no reino, nós precisamos nos apressar. Mas não podemos tirar os olhos do alvo. Só que a vitória é daqueles que não desistem de alcançar o modelo estabelecido por Deus. Diga assim: o meu modelo é Jesus. Você crê nisso? Então coloque a mão no teu coração. Peça a Deus aquilo que você quer nessa noite. Eu quero dizer que para Ele nada é impossível. E a sua mão está estendida para te socorrer de qualquer situação. Talvez você andou por tantos caminhos, sem direção, confuso. Mas eu quero dizer nessa noite, ouça essa palavra. Te apresse, te levante, prossiga avançando, olhando para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Deus está pronto a ouvir o teu clamor. Ele é aquele que te fortifica. Ele é aquele que te levanta. Ele é aquele que te conduz. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas nós não podemos viver uma vida caindo e levantando. Nós podemos, muitas vezes, acontece algum acidente de cair, mas Ele pega uma igreja e Ele dá uma direção. E Ele diz: prossiga para o alvo. E a vida com Deus não é uma vida de fracasso, não é uma vida de cai e levanta, mas é uma vida de crescimento, de maturidade espiritual, para chegarmos à estatura do varão perfeito. E quando nós chegarmos nesta dimensão, nós vamos ver uma atuação da glória de Deus sobre essa terra jamais vista. Porque a Bíblia diz que a terra será coberta com essa glória, eu creio. Mas para você levar a presença de Deus, para você levar este Deus Todo-Poderoso aos perdidos, aos que não têm direção, você precisa apontar para Ele. Prossigam, apressam para o alvo. E este alvo é Jesus. Eu não sei o que tu precisa nesta noite. Eu não sei se é uma porta que você precisa que abre para que você entre por ela. Eu não sei se você precisa crescer em algumas áreas que você não consegue vencer. Mas eu quero dizer assim, não tira o olhar de Jesus. Não importa as notícias que vêm do lado direito e esquerdo. Mas seja que nem o salmista. No Salmo 112, no versículo 7, diz assim: não temerei a má notícia, mas o meu coração está firme, confiante no Senhor. Isso significa não tirar os olhos do alvo. Quando eu estou confiante em Deus, não importa o que venha acontecer. Eu sei que eu tenho um alvo, uma direção, um caminho. E este é um caminho de vitória. Este é um caminho de bênção. Este é o caminho da vida. E vida em abundância. E é em nome de Jesus que este amor entra nos lares e começa a trazer uma mudança, que haja luz nos corações, que haja luz em nossos corações. Nós precisamos ser aperfeiçoados naquilo que ainda não fomos, porque o nosso alvo é Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te paralisa, todo medo, todo fracasso,
toda derrota, toda dor, todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora que saia da tua vida. E você receba agora cura. Receba agora uma restauração, um novo de Deus, uma direção de Deus. Não olhe para a direção que o mundo dá, porque o mundo todos os dias está trocando de direção. Mas existe uma direção que nunca mudou. É desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. Ele já preparou o caminho. Ele diz: este é o caminho. E Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, querido ouvinte, homens de Deus, mulheres de Deus, filhos de Deus, geração que não tem direção, não mergulhe na profundeza do abismo. Não importa o que você fez, a direção que você tomou, mas nesta noite, Deus está dizendo: apressa-te, corra em direção ao alvo, porque ali tem vida, e vida em abundância. Receba essa palavra na autoridade do nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.